Shalom, queridos. Glórias a Deus. Hoje é Eclesiastes capítulo 10. Só Deus faz isso. Estamos caminhando assim na força do Senhor, fazendo tudo conforme a força do Senhor, porque Ele é a nossa força. Estamos caminhando para os capítulos finais do livro de Eclesiastes. Aqui neste final do livro, começamos a encaixar os pensamentos do pregador ao longo do livro e identificar a sua mensagem final. Este capítulo 10 parece-se muito com os capítulos dos Provérbios de Salomão. Mais uma vez, na minha opinião, um possível indício da autoria do livro. Do mesmo jeito. Salomão fala aqui do mesmo jeito, como fala lá em Provérbios. Tudo indica que aqui foi escrito por Salomão. Aqui o pregador fala sobre alguns assuntos: sabedoria e insensatez, submissão e honra, cuidados com a língua. Ele fala desses três assuntos. Todos os mesmos assuntos foram tratados de maneira profunda no livro de Provérbios, em diversos ensinamentos diferentes. Para este capítulo, o que me chama a atenção não é nenhum desses assuntos do texto, mas a maneira como, mesmo dizendo no primeiro capítulo que a sabedoria é enfado, eis aqui o que ele fala, Eclesiastes 1, 17 a 18. Apliquei o meu coração ao conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito, porque na minha sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Vamos ver. Vejamos agora o pregador dizendo o seguinte, no capítulo 8. Quem é como sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e a dureza do seu rosto se muda. Eclesiastes 8:1. E vemos aqui no capítulo 10 ele aplicando a sabedoria para nos ensinar diversas coisas. Por exemplo, quando ele diz: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Eclesiastes 10:4. A submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Vendo você, por que o Senhor manda a mulher ser submissa ao seu marido? Aqui já um entendimento. Logo que a submissão aplaca grandes ofensas, então a mulher que facilmente fala, é um falar sem conta, né? Não pode parar de falar, porque ela fala muito mais palavras do que o homem diariamente. E quem fala muito, você sabe que sempre tem alguma palavra que não é legal. O escritor de Provérbios também fala sobre isso. Por muito falar, dá problema, não é? Então, como nós falamos muito, pode sair algumas coisas que são ofensas, não é isso? Para o nosso marido. Então, a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Se a gente se submete, as coisas que nós falamos pelo nosso muito falar vão ser aplacadas pela nossa submissão. Onde que quando o homem fala, enquanto o homem está falando 10 palavras, quando ele chega, nós falamos 50. E você sabe que no muito falar, sai sempre alguma coisa que não está legal. A própria Bíblia fala sobre isso. E aí? Mas se você se submete, você já está dando um remédio para acalmar a ira do seu marido. Porque não viu como ele não gosta da mulher, que não gosta. Provérbios também fala isso, nós já passamos o Provérbios, viu? Que quando a mulher fala demais, ele acha que é uma goteira. E fica enjoado. E prefere morar num lugar bem deserto do que morar com a mulher que é como goteira, o tempo todo falando.
Mas, se a mulher for submissa, essa conversa toda que ela tem todo dia, quando o marido chega cobrando, por que você não chegou mais cedo? Oh, meu Deus, eu tenho vou falar, eu sei, né? Eu quero falar isso, eu quero falar aquilo. Essa coisa toda de enjoo, de goteirice, vai ser aplacado pela sua submissão. Porque aqui está dizendo, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Então, obedeça ao Senhor, vamos obedecer ao nosso Deus. Ele diz que a mulher ganha o marido pelo silêncio, não é? Então, é sinal que o bom é ficar em silêncio. Mas, infelizmente, a gente não tem conseguido, né? Falamos demais, além da conta. Então, tem a outra chance, é que ser submissa. Aí, pronto, já vai aplacando as ofensas que saiu no muito falar. Eu estou dando esse exemplo para a mulher, porque nós sabemos a dificuldade que tem uma mulher para parar de falar, e Deus está dizendo que tem um remédio para isso aqui. Se você fala muito mesmo, é claro que você ofende. E aí o resultado é que, se você for submissa, é o meu caso, em todos os casos, não é só marido e mulher, não. Meu caso, por exemplo, eu falo muito, e no muito falar, pode haver alguma coisa, sempre há, que ofendeu alguém. Mas qual é a minha chance que eu tenho para ser resolvida essa questão? É que eu me submeto à pessoa que vier falar do que eu falei a mais, e eu digo para essa pessoa para me perdoar no nome de Jesus. Eu não fico criando resistência a alguém que venha dizer para mim que eu falei demais, falei algo que não foi legal, e aí a minha submissão a Deus faz com que eu possa ser perdoada, porque eu não irei insistir, não vou resistir a uma coisa que eu sei que não é de Deus, a gente falar demais. Mas se a gente tem aquele temperamento que não pode falar, a mulher já fala assim, normal, foi Deus que fez assim. Mas eu digo que nesse muito falar da gente, o que vem e ofende, que não é para falar ofensa. Por isso mesmo, mais uma razão da gente estar o tempo todo meditando na palavra de dia e de noite, porque esse muito falar nosso pode ser transformado em bênção se for só a palavra de Deus. A gente ofende nas nossas palavras pelo fato da gente estar falando sem ter base na palavra. Se a gente for aquela pessoa obediente que obedece a Salmo 1, versículo 3, que diz para meditar de dia e de noite, e a boca, também a palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio, então se eu estou cheio da palavra, se eu obedeço, meditando de dia e de noite, já vai também resolver o problema da ofensa. Porque você vai falar só o que é bom. A palavra de Deus é boa, é perfeita, é pura. Então, tem essa saída principal, que é você meditar na palavra de dia e de noite, e a outra saída que é ser submissa. Se submeta ao seu marido, se submeta a Deus, nunca fique se achando que você falou muito e falou tudo correto. Quem fala muito sempre tem alguma coisa que não sai legal. Então, vamos prosseguindo com mais versículos de Eclesiastes 10, versículos que nos dá mais entendimento, Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes 12, versículo 9 diz assim: E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadreando, compôs muitos provérbios. Quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadreando, compôs muito provérbio. O que concluo é: adquira sabedoria. Só não pense que vai ser agradável, que você só vai aprender coisas que agradam a sua carne e a sua alma. Não pense que será fácil adquirir sabedoria. Vai exigir dedicação, esforço e abrir mão de vários conceitos. Você quer sabedoria? Não pense que você vai ficar falando, não pense que você será fácil adquirir essa sabedoria, pois vai exigir dedicação e esforço e abrir mão de vários conceitos. Você vai abrir mão dos seus conceitos e valores e vai viver a palavra de Deus, se você quer sabedoria. Se nós queremos sabedoria, não tem outra. É o Espírito Santo dentro de nós,
e a palavra saindo da nossa boca, o coração cheio da palavra, e o Espírito Santo só trazendo no momento certo a palavra que você precisa. E nesse tempo é um tempo que não tem como a gente facilitar. Não é em vão que o Senhor nos fez estar no discipulado de 7 em 7 dias, com a leitura da palavra, cada capítulo, cada semana, sem contar os 3 capítulos que lemos em casa, não é em vão, porque nós estamos nos últimos dias da Igreja na Terra e desde que Jesus subiu, começou os últimos dias. Esse já é o finalzinho dos últimos dias. Porque Jesus, quando subiu, ali começou os últimos dias da Igreja na Terra, ela é inaugurada já contando com os últimos dias. Porque, afinal de contas, a igreja foi inaugurada ali, com os 10 apóstolos, e sendo encaixada em Israel, e foi a primeira igreja, foi Israel, né? Mas, afinal de contas, era o povo do Senhor. E aí Jesus, e Deus se apresentava como marido desse povo. Muitas vezes ele se considerou como um homem que tinha uma mulher adúltera, porque esse povo adulterava o tempo todo. De que maneira? Adorando outros deuses. Então, ele comparava, chegou ao ponto de pegar um profeta para casar com uma prostituta, para mostrar como era o povo dele. Mas ele já se chamava de marido. E hoje, juntou nós, os gentios, todos os filhos de Deus todos que aceitaram Jesus, mesmo sendo de outra nação, que são chamados de gentios. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 12, todos que receberam a Jesus, esses são chamados filhos de Deus, e foram enxertados na primeira igreja que foi Israel. Não tinha o nome de igreja, mas era a esposa do Senhor Deus. Você vê várias vezes ele falando, a minha mulher, a minha amada, o meu povo me traiu, o meu povo está adulterando, o meu povo está tendo outros deuses, o meu povo era a minha mulher. Ele se diz marido do povo de Israel, que é como se fosse a sua mulher. Ele gosta de fazer essa analogia. E depois ele vem com Jesus, diz, né, Jesus, o noivo, e esse povo que agora é a junção de israelitas com gentios, é a igreja. E nós sabemos que precisamos o tempo todo de estar na palavra, a palavra de Jesus. Então, quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou o povo a sabedoria, e atentando e esquadreando, compôs muitos provérbios. Eclesiastes 12, 9. O que nós concluímos, adquira sabedoria, só não pense que vai agradar, vai ser agradável, é uma luta, que você só vai aprender coisas que agradam a sua carne. Essa sabedoria não é a de Deus. Coisa que só vai agradar a sua carne, agradar a sua alma. Não pense que será fácil adquirir sabedoria no nível que Deus quer. Vai exigir dedicação, esforço, abrir mão dos seus conceitos, seus valores e ficar o tempo todo inserido nos conceitos, nos valores de Deus e a sua palavra. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais inferior da sua recâmara, amaldiçoes o rico, nem no interior da sua recâmara amaldiçoe o rico, nem o rei, nem o rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícia do assunto. Quer dizer que o rei ficaria sabendo, quer dizer que o homem rico lá na sua recâmara ficaria sabendo que você o amaldiçoou. Então, vamos ver o que Deus tem para falar, está falando com isso. Certamente, esses dois assuntos que ele deixa claro qual é a opinião dele, mas que dói em muitos de nós até mesmo falar sobre isso. Alguns de nós fomos tão machucados e estamos tão feridos pelo que algumas pessoas fizeram, que não podemos nem pensar em falar sobre honra e submissão e às autoridades. Essas feridas são reais e honestas. Algumas pessoas entenderam, na minha opinião, de maneira errada, estes dois assuntos e levaram-nos para extremos que não são saudáveis.
Note que esses assuntos são bem espinhosos nos nossos dias, mas não estou falando aqui sobre estes extremos, como a honra desmedida. Não estamos falando de uma honra desmedida ou submissão cega. Estou falando sobre a aplicação do conceito bíblico dos dois assuntos. Só a quantidade de explicações que eu preciso dar para poder citar esses dois assuntos já é um tempo muito longo para nós. Mas nós queremos dizer o seguinte, que o Senhor requer realmente que nós estejamos honrando as autoridades, honrando o rei, e nem pensar, nem no oculto lá pensar não deve, porque ele vai descobrir. É rei, e você vai estar em situação difícil. O rico que está na sua recâmara, não pense mal dele. Se pensar, desista desse pensamento, desfaça. Não abra a boca, não complete o que estava na cabeça, desfaça esse pensamento. Você sabe que um pássaro pode pousar na sua cabeça, mas você só deixa ele fazer ninho na sua cabeça se quiser. Senão você bate a mão e ele vai embora. Então, assim são os pensamentos. Você está pensando mal sobre a sua líder ou seu líder? Desfaça esse pensamento, porque a honra é importante. E o Senhor fala em Romanos, capítulo 13, que a autoridade, sendo bom ou mal, é para ser obedecida. Ou a gente crê na palavra ou não crê. Não se esqueça que a gente vai ter momentos que vai precisar crer. Você vai precisar crer que Jesus cura toda doença e toda enfermidade quando você tiver com enfermidade, porque pode ser que você tenha enfermidade algum dia. Então, aprenda a crer na palavra toda, porque quem crê na metade não tem direito a parte alguma dela. Se eu só creio na palavra pela metade, eu não tenho direito aos benefícios dela. Porque tem responsabilidades na palavra para a gente estar cumprindo, e a gente não cumprir, você acha que vai ter direito às vantagens dela? Na hora de uma enfermidade, eu vou poder requerer do Senhor que me cure, porque está escrito na tua palavra que o Senhor cura toda doença, toda enfermidade, Mateus 10, versículos 1 e 2. Você pode dizer isso, se você não dá no mínimo de valor à palavra, naquilo que é responsabilidade para você fazer? Então, em nome de Jesus, a autoridade, sendo boa ou má, é para ser obedecida. Por que você não entende isso? Só entende na hora da doença. Ore por mim, eu sei que a palavra diz que toda doença e toda enfermidade o Senhor cura. E as outras coisas da palavra. Além do mais, o Senhor, quando se apresenta como médico do seu povo, lá em Êxodo 15, 26, ele diz, eu sou o Deus que te sara se não fizer as mesmas coisas que os ímpios fazem. Na linguagem da antiga aliança, as mesmas coisas que os egípcios fazem. Egito é sinônimo de pecado, de mundo, então, nesse caso, hoje para nós, se não fizermos as mesmas coisas que o mundo faz, que os ímpios fazem, a gente nem lê o resto do versículo, né? Porque a gente só quer crer na palavra naquilo que é benefício para nós. O que é responsabilidade a gente não quer. A Bíblia diz para estar na palavra de dia e de noite, a gente não quer. Acha difícil 3 capítulos por dia na minha casa, um de manhã, outro meio-dia, outra tarde. Isso a gente não quer acreditar, mas é meditar de dia e de noite. Está bem claro, o livro de Salmo é inspirado por Deus, todos os livros da Bíblia são inspirados por Deus, não tem nada que a gente possa deixar passar batido, mas a gente não quer. É muita responsabilidade, 3 capítulos, será que eu não tenho o que fazer? Pois é. Será que você entendeu que quando a palavra do rei está dada, toda ela é válida? Não só metade, ele abriu a boca, falou, não volta atrás. Assim é o nosso Deus, que ele é o rei dos reis. A palavra dele é de Gênesis e Apocalipse. Não é somente na parte que lhe beneficia. Não é somente na parte que diz que você, se você se você estiver doente, não se preocupe com a doença, porque ele cura toda doença e toda enfermidade. Eu digo isso, e sei que acredito, que é assim. E não precisa nem se preocupar com essa dor que surge no seu corpo, porque o Senhor cura qualquer uma doença. Então, como médico, você vai ser curado se acreditar que o médico vai ser instrumento nas mãos de Deus, ou se você quiser a mão direta do Senhor. É verdade.
Agora, é verdade também que você precisa meditar na palavra de dia e de noite. Ou crê na palavra do rei, ou não crê. Tudo que ele pronunciou é para se crer e para obedecer. Então, não fiquemos pelo meio caminho, morno, porque o morno ele vomita da boca. Uma pessoa que crê na palavra somente aos versículos preferidos é um morno. Mas a pessoa que crê de Gênesis e Apocalipse é um quente, pegando fogo, aquecido pela presença do Espírito Santo, que é casadinho com a palavra. Então, vamos continuar. Provérbios. Provérbios não, agora é Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 10 é o que nós estamos. Eu acredito que já está dando para a gente entender, não é? Não dá para a gente não entender, não. A gente já está entendendo, porque desde maio de 2023 nós estamos com a palavra meditada uma vez por semana no discipulado, com questionário para você responder. Se você é um discípulo fiel, tem centenas de questionários já respondidos, centenas de versículos estudados. Então, a essa altura, só é glorificar e exaltar o nome do Senhor. Somente isso. Tem Provérbios 10, 4, que diz: levantar-se contra ti, o espírito do levantará, levantando-se contra ti, o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Já foi lido, mas gravou bem isso aí? Eclesiastes 12, e quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, ia tentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios, também já falamos sobre isso. O que se conclui sobre esse versículo de Eclesiastes 12, 9? Adquira sabedoria, só não pense que vai ser agradável, como você imagina, só para satisfazer a sua carne. Já comentamos. Eclesiastes 10, 20 diz assim: nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoe o rico. Também já falamos, e você já sabe que nem pense em uma coisa dessa. A honra é algo indispensável. Deus jamais vai ter um rei, ou rei na Bíblia significa autoridade também, qualquer um, não é somente o rei porque tem uma coroa, mas qualquer pessoa que estiver sobre a sua vida. Então, nem pense isso, se arrependa do pensamento que você fez contra seu líder, sua líder, se arrependa, porque quem se arrepende deixa, alcança a misericórdia, porque Deus não vai deixar passar. A Bíblia tem vários exemplos. Você viu a morte de Saul? Agora, o Davi tocou nele? Não, Davi não tocou. Mesmo sabendo que ele era um líder que estava errado, erradíssimo, Deus tirou até a unção dele, e Davi não tocou. Teve várias oportunidades, mas deixou ele com vida. Mas viu como ele se acabou? Então não era uma coisa boa. O caso dele era triste. Ele não merecia nenhuma credibilidade. Mas Davi, porque Deus um dia ungiu Saul, não tocou nele. E Davi se terminou seus dias daquela maneira maravilhosa. Nós estamos ali em Eclesiastes, já estudamos tudo isso. Quem não estudou, volta para os primeiros vídeos. Gênesis 1, Gênesis 2, até chegar no final da Bíblia. Então, não se atreva a desobedecer a palavra é a verdade. Então, tudo que está na palavra não é somente o que você gosta, não, os versículos que vai amaciar o cérebro, não. É toda a palavra é verdade, não toque. Quando fala não tocar, é você não pensar mal, você não ficar falando. Não tem problema você ir à sua autoridade com todo carinho, com todo jeitinho especial e mostrar onde foi que ela falhou. E ela vai receber. Se for uma como eu mesma, eu recebo. Se me tratar como mãe, como deve ser, a Bíblia diz que é para quando for as pessoas mais velhas aí, como uma mãe, como uma avó, falar com carinho, eu vou certamente refletir no que eu errei e vou mudar. Ainda vou confessar diante de todos. Olha, foi uma falha assim, uma discípula veio e falou comigo e eu estou restituindo vocês com a resposta certa, com o assunto da maneira correta. Mas se você ficar pensando, falando, ou se arrependa logo, porque tem jeito. Quem se arrepende e deixa, alcança a misericórdia.
Louvado seja Deus. Então, você já sabe, você vai ler o capítulo, não é todo, porque aqui não dá para a gente fazer muito tempo por causa da gravação. Já estou tendo alguns vídeos que estão saindo com mais de 30 minutos. Nem um minuto não pode passar. É para ser até 30 no máximo. Mas já teve alguns que passou de um minuto, de dois, ficou 32 minutos, 35. E aí já sabe, se não estão querendo ouvir um vídeo de 15 minutos, imagine de 35 minutos. Tudo isso é uma forma de mostrar como ama a palavra. Porque o vídeo é com a palavra, os comentários da palavra. E a pessoa não quer que passe nem de 30 minutos. Louvado seja Deus. Vamos continuar, porque eu sei que Deus está mudando a nossa história. Está perdoando a quem quer perdão. E quem recebe o perdão e deixa de continuar fazendo o erro, com certeza alcança a misericórdia do Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.